Fala pessoal do YouTube, beleza? Aqui quem fala é o professor David Fagundes para mais uma aula aqui do canal. É para copiar. Pessoal, hoje nós vamos falar de ângulo dentro da playlist de geometria plana, beleza? Então, nós vamos falar aqui de ângulos. Eu vou fazer aqui um ângulo, um exemplo de um ângulo, tá? Então, vou fazer aqui e vou explicar as definições importantes sobre ângulos, beleza? Então, aqui eu tenho duas semi-retas, tá? Nessas duas semi-retas, eu tenho aqui o ponto A, aqui eu tenho o ponto B, certo? E aqui o ponto O. E o que acontece aqui? Basicamente, é o seguinte, eu tenho o ângulo, né, AOB, certo? Que ele é simplesmente a união da semi-reta OA, certo? Com a semi-reta OB, tá? Bom, trocando em miúdos, o que acontece? Chamamos de ângulo a reunião de duas semi-retas de mesma origem não contidas numa mesma reta, ou seja, eu tenho duas semi-retas aqui, ó. Eles partem do mesmo ponto, meu ponto O, tá? Essas semi-retas, elas não são colineares. Se você não sabe o que é colinear, eu vou deixar ali nos cards a aula falando sobre isso, tá? Nós já falamos sobre isso. Então, ó, eu tenho duas semi-retas, OA e OB, tá? Elas têm uma mesma origem, a origem aqui no ponto O, tá? Esse ponto O aqui eu chamo de vértice. Vértice do ângulo. Então, aqui forma um ângulo. Ó. Aqui eu estou formando um ângulo. Nesse ponto O aqui é o vértice do ângulo, tá? Então, ó, eu tenho também as semi-retas OA e OB são os lados desse ângulo. Então, eu tenho a semi-reta OA e também a semi-reta OB, tá? OA, OB. Eles são os lados do ângulo, certo? Estou tentando explicar do jeito mais simples possível. Então, outra coisa, dentro desse ângulo, vamos analisar aqui. Esse interior do ângulo, essa parte aqui, esse interior, nós chamamos de setor angular, nós podemos chamar de ângulo completo e nós podemos também chamar de ângulo convexo, tá? Então, aqui o interior do ângulo, ele é convexo, tá? A parte externa desse ângulo, que é a parte aqui de fora, ó, essa parte de fora nós chamamos de côncavo, ou seja, ângulo côncavo. Os pontos externos, tá? Igual os pontos externos, então é côncavo. Côncavo. Beleza? Então, nós temos aqui a área convexa e a parte externa, o côncavo, tá? Parte côncavo, beleza? Então, dentro desses ângulos aqui, nós vamos partir para outras definições, e nós vamos ver várias definições aqui. Os ângulos consecutivos. Tem algumas aulas no canal que eu já falei sobre ângulos consecutivos, mas eu acho que nessa playlist de geometria plana seria importante falar novamente. Então, nós temos os ângulos consecutivos. Os ângulos consecutivos. Beleza? Nós temos os ângulos consecutivos. Vamos dar um exemplo aqui. Vamos formar uns ângulos aqui, vamos desenhar, né? Então, aqui eu tenho esse ângulo e eu tenho aqui o ponto C, o ponto B e o ponto A, tá? Então, eu tenho esse ângulo e esse aqui. Aqui, o vértice O. Vamos analisar esses ângulos aqui, a formação deles. Eu tenho o ângulo, esse ângulo aqui, AOB, esse ângulo aqui, AOB.
beleza? E eu tenho o ângulo AOC. AOC, olha só, AOC. Beleza? AOB, AOC. Eles são consecutivos. E qual que é a definição de ângulos consecutivos? Dois ângulos são consecutivos, C e somente C. Um lado de um deles é também lado do outro. Ou seja, o que eu tenho em comum aqui? Eu tenho em comum o lado, ou a semirreta OA é o lado comum, beleza? Então, eu tenho aqui o OA, o lado comum. Para ficar mais fácil, ó, eu tenho aqui AO, né? E AO, olha só. Então, eles são consecutivos. Quando eu tenho um lado comum entre esses ângulos, né, esses dois ângulos, eles são ângulos consecutivos, beleza? Então, ó, vamos a mais um exemplo para ficar mais claro para você, tá? Nós temos aqui o ponto C, o B e o A e o vértice O. Beleza? Nós vamos fazer em relação a esse ângulo aqui e esse ângulo aqui. Ok? Então, ó, nós temos o ângulo AOC, esse ângulo grande aqui, AOC. E também nós temos o ângulo o BOC. A ordem não importa, tá? Eu estou fazendo aqui na ordem, mas a ordem não importa. BOC. Então, eu tenho um ângulo grande aqui, AOC, e o BOC. Qual que é o lado comum entre eles? O lado comum é o OC. A semirreta OC é lado comum. Portanto, esses ângulos são consecutivos. Beleza? Eu tenho aqui o ângulo, a semirreta OC de lado comum. OC e OC, identifiquei. Portanto, eles são, sim, com certeza, ângulos consecutivos. Bem fácil, né, pessoal? Então, assim, se tem um lado comum entre eles, eles são ângulos consecutivos, tá? Atenção que eles têm mesmo vértice, né? Então, assim, obviamente, então, é bem fácil de identificar, tá? Tem lado comum, é ângulo consecutivo. Vamos falar agora de ângulos adjacentes. Ângulos adjacentes. Beleza? E é bem simples também. Vamos aqui desenhar um exemplo, né? Tem o ponto A, o ponto B, o ponto C e o vértice O. Beleza? Então, eu tenho aqui os ângulos AOB e BOC. Beleza? Para identificar AOB e BOC. Nós vamos ver se eles são adjacentes. E qual a definição de ângulos adjacentes? São dois ângulos consecutivos, isso é importante, precisa ser obrigatoriamente ângulos consecutivos. Então, são dois ângulos consecutivos, né? Eles são adjacentes se e somente se não tem pontos internos em comum. Como assim? Olha só, os pontos internos são aqui dentro, ó, desse ângulo. Então, nós vamos pegar AOB, AOB. Observa que aqui dentro, ó, aqui dentro desse ângulo, não tem nenhum ponto interno. Ou seja, ele pode ser adjacente se o ângulo aqui também, BOC, também não tem ponto interno. Então, se não tem nenhuma reta aqui, não tem nenhum ponto interno, nenhuma semirreta aqui, eles são adjacentes. Então, eles são consecutivos porque têm lados em comum.
que é o OB, né? O OB. E dentro desse ângulo não tem ponto interno, não tem nada aqui dentro, ó. Então, eles são consecutivos e também adjacentes, ok? Então, essa é a definição de ângulos adjacentes. Tem uma aula também que eu falo sobre isso aqui no canal, vou deixar aí no card para vocês verem uma outra explicação sobre isso, mas basicamente é bem tranquilo, bem fácil. Eles são ângulos consecutivos com nenhum ponto interno, tá? Bem ilustrado aqui para vocês. Eu tenho também os ângulos. Vamos fechar aqui essa parte. Nós temos também os ângulos opostos pelo vértice, o famoso OPV. Beleza? Vamos desenhar aqui para ficar mais claro para vocês. E aí eu já falo a definição. Eu tenho aqui o ponto A, o ponto B, o ponto C e o D. Beleza? Aqui eu tenho o vértice O e aqui a formação dos ângulos. E isso aqui eu vou falar, é bem importante, tá? Então, ó, o que acontece aqui nos ângulos opostos pelo vértice? Qual que é a definição? Dois ângulos são opostos pelo vértice, C e somente C. Os lados de um deles são as respectivas semirretas opostos ao lado do outro. Mas como assim? Olha só, eu tenho uma semirreta aqui, OA, e eu tenho aqui uma semirreta oposta, OC. Eu tenho aqui uma semirreta OB e uma semirreta oposta, OD. Então, eles formam o ângulo oposto pelo vértice, tá? Então, vamos fazer a definição aqui para ficar mais claro. Semirreta OA e a semirreta OC, elas são opostas, tá? A semirreta OB e a semirreta OD também são opostas. Portanto, eles são, né, o ângulo AOB, o ângulo AOB e o ângulo COD, eles são, sim, opostos pelo vértice. Beleza? Bem simples, tá? E o que acontece aqui quando eles são opostos pelo vértice, né? Esse ângulo aqui, ó, deixa eu pôr de outra cor para ficar mais claro. Esse ângulo aqui é congruente a esse outro ângulo aqui, ou seja, tem mesma medida, tá? Então, por isso que eles são considerados opostos pelo vértice, né? Então, eles têm também ângulos iguais. Isso também cabe aqui, ó, nesse ângulo aqui, ó. Eles são opostos pelo vértice, portanto, também são ângulos congruentes, são ângulos iguais. Note que duas retas concorrentes, né, onde elas se cruzam, elas determinam dois pares de ângulos opostos pelo vértice, beleza? Então, é isso, pessoal. Espero que você tenha gostado da aula. Se você ficou com alguma dúvida, só deixar aí nos comentários que eu vou responder o mais rápido possível. Depois que eu falar de todas as definições aqui, nós vamos fazer alguns exercícios. Pode ficar calmo que eu vou fazer alguns exercícios falando sobre isso, tá? Espero que você tenha gostado da aula. Se você gostou, clique em gostei. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. A gente agora vai começar de novo a retomar todas as nossas aulas do canal com força total, beleza? Espero que você tenha gostado da aula. Até a próxima. Valeu!